Verificando a conexão. Estamos informando os seus seguidores. Estamos a aguardar e chamar o pessoal entrando. Já entrou uma pessoa. Quem foi a primeira pessoa? Foi Kelva Carneiro, entrou. Seja bem-vinda. Graça e paz, minha irmã. Irmã, você entrou aí agora, você está me vendo e me ouvindo bem? Por favor, confirme para mim se você está me vendo e se você está me ouvindo bem. Kelva, graça e paz, querida. Sim, muito bem. Obrigada, minha irmã. Obrigada pelo feedback aí, viu? Nós já estamos... Vamos aguardar o pessoal chegando. Palavra PGM aí também entrou. Graça e paz. Ouço e vejo perfeitamente. Ótimo, muito bom. Então eu vou já aqui passar para o pastor e vamos aguardar que outros irmãos estejam chegando. São 19 horas. É o horário do nosso início de culto. Estamos aguardando aí a chegada, vão chegando aí outros irmãos. Mas desde já, cumprimentamos a vocês que já estão conosco aí com a graça e a paz do nosso Deus. Estamos reunidos para mais um culto de oração nessa noite. E desde já eu vou passar a palavra então ao pastor Jorge Nascimento Ferreira. Bendito seja Deus, nosso Pai Celestial. Amados, quero cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à live de oração. Louvado seja Deus pelos irmãos e pelas pessoas tementes a Deus. Esta noite é uma noite vitoriosa de batalha de orações. Deus há de realizar proezas. Creio perfeitamente na palavra de Deus, de que algo precioso Deus quer realizar nos nossos dias. Por isso, quero fazer leitura da palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Profetizei como Ele me mandou, como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Louvado esteja Deus! O Espírito que pairava sobre a face das águas, antes da criação do mundo,
esse mesmo Espírito, ele realiza obras grandíssimas, gloriosas. Oremos. Convido você, meu irmão, para estar em oração agora. Se una ao pastor. Esteja comigo em oração. E você, neste momento, participe desta batalha gloriosa. Participe desta batalha gloriosa. Me dê um minuto aqui, viu, queridos? Você disse que estava pronto. Perdoem a interrupção. Estou ajeitando aqui uma música. Tá bem, queridos? Quero convidá-lo a orar comigo. Vamos orar. O mesmo Espírito que parava sobre a face das águas e que tomou o profeta Ezequiel para profetizar e fez um vale de ossos secos se erguer em um grande e extremo exército. É este Espírito que habita em você. Amém, Jesus. Oremos com esse desejo de alma, para que o Espírito Santo faça um reboliço, para que o Espírito Santo glorifique a Jesus, para que o Espírito Santo, ele se apodere de cada um de nós, para engrandecer a Deus. Ore comigo agora, convide sua família, convide seu irmão em Cristo, convide nesta hora os que são tementes a Deus, para que se unam, se ajudem nesta hora em oração. Aleluia, aleluia, Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, desejamos glorificar o Teu nome, desejamos glorificar a Jesus Cristo, Teu Filho. Por isso oramos, assim como o Espírito de Deus levantou um grande vale de ossos secos em um exército em extremo, assim oramos para que o Espírito Santo de Deus sobe sobre os quatro cantos da terra e erga a tua igreja. Levante o teu povo para realizar as tuas obras. Levanta-me, meu Deus. Unge-nos, ó Deus, e abençoe nesta noite este culto de oração. Em nome de Jesus Cristo, oro e agradeço. Aleluia. Amém, amados. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Efésios, capítulo 5, e leamos juntos, todos com a Bíblia em punho, todos com a Bíblia em mãos. Os filhos que sabem ler, cada um com sua Bíblia, fiquem de pé, se levantem diante de Deus e abram a Bíblia em Efésios capítulo 5, sangue de Jesus sem poder, e leiam comigo.
versículo 14, até o versículo 19. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia! Amém, amados. Estamos diante de um trecho bíblico que aponta para uma vida de verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Estes versos da palavra de Deus nos leva a entender de que, como filhos amados, devemos ser seguidores de Deus. O capítulo 5 inicia dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É uma exortação, um convite exortativo para sermos seguidores de Deus. E então, amados, o que Deus deseja que façamos? Qual o propósito divino? Quero dizer, nesta noite, aos irmãos, os quais reclamaram falta de saúde. Quero dizer aos irmãos que estão enfermos, não vou citar os seus nomes, mas quero dizer que esta é a noite da sua vitória. Esta é a noite de Deus lhe conceder saúde. Estou aqui diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este momento é um momento de despertamento espiritual. A palavra de ordem é que sejamos seguidores de Deus, e para ser seguidor de Deus há uma palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sim, amados, este é um momento de despertamento, porque a palavra de Deus se cumpre velozmente. Quando o Senhor Deus profetizou nos dias de Ezequiel, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado
entre gado miúdo e miúdo. Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Estamos no pleno cumprimento das Escrituras. Tenho nesta hora a alegria de declarar: Deus está à procura de as suas ovelhas no mundo inteiro. Ele deseja sarar, Ele deseja perdoar, Ele deseja curar, Ele deseja conceder do Espírito, do seu Espírito que pairava sobre a face das águas, sobre o Espírito que estava sobre Ezequiel, o profeta, e que fez um grande vale de ossos secos, sequíssimos, se erguerem em um extremo exército. Ele está à procura de suas ovelhas. E eles cumpriram essa palavra, dizendo que haveria um só rebanho e um só pastor. Aleluia, porque esse pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor. Ele é o supremo pastor das ovelhas. E então Jesus é o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E então Jesus Cristo veio como demonstração do amor de Deus, para cumprir a promessa de Deus, de que haveria de estar exatamente a busca constante das ovelhas para sarar, para perdoar, para curar, para livrar de todo mal, para conceder os seus cuidados. Então, eu quero dizer nesta noite aos irmãos em Cristo Jesus: desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertamento. Sempre haverá, em todas as épocas, um despertamento espiritual. Precisamos sim, porque é cumprimento da palavra de Deus. Eis que a promessa de Deus é derramado o seu Espírito sobre a igreja, para que a igreja seja despertada. O único Espírito que pode mover e despertar a igreja, levantar a igreja e fazer com que a igreja seja viva e eficaz. Seja uma igreja em que acompanha os passos do Senhor nosso Deus. Por isso precisamos de um despertamento. A palavra despertamento significa levantar, significa sair do sono, do estado de dormência, despertar. Sim, deixar de dormir é acordar, sair do estado de inércia espiritual. Precisamos do despertamento, a fim de que não sejamos semelhantes àqueles que estão no caminho da perdição. A advertência bíblica é exatamente esta, dizendo: no outro tempo erais trevas, mas agora sois filhos da luz. Sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sim, o Senhor nos convida para tomarmos posse da vida que Ele nos deu. Aleluia! O Senhor nos convida para vivermos na luz e não nos comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas. Amém. E condená-las.
porque até o que é feito em oculto, até dizê-lo é torpe. Sim, queridos, a vida nas trevas é de engano, é um mundo tenebroso. A palavra trevas e morte aqui é simbolizada a vida que é fora de Deus. Esta é uma grande realidade. Então precisamos de um despertamento espiritual. Devemos buscar entendimento para fazermos a vontade do Senhor. Buscarmos entendimento. Então, desperta tu que dormes. Sim, amados, devemos orar pelo despertamento espiritual. Aqueles irmãos que hoje enviaram notícia dizendo que estão gravemente atingidos por enfermidade. Aleluia, porque hoje chegou a hora de você também tomar conhecimento que o pastor das ovelhas, que veio buscar as suas ovelhas, o Senhor dos exércitos, por meio de Jesus Cristo, seu santo Filho, ele afirmou declaradamente, dizendo de que ele levantaria um só pastor e um só rebanho. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E então o meu servo Davi, que há de apacentar, ele servirá de pastor. Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Em primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, meus queridos. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O supremo pastor, o sumo pastor na Bíblia é o pastor constituído por Deus, prometido em Ezequiel. Eu vos darei um só pastor. Jesus Cristo se declarou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus veio para sarar, Jesus veio para curar, Jesus veio para perdoar, Jesus veio para se compadecer. Essa aliança está firmada até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto durar o sol e a lua, enquanto chover, enquanto a terra der semente, enquanto houver luz nesta terra, então aí Deus está cumprindo a sua promessa. Ele mesmo veio na pessoa de seu Filho Jesus Cristo para se compadecer dos necessitados, para se compadecer do aflito, para se compadecer do enfermo. Ele disse que sararia as suas ovelhas, buscaria as suas ovelhas aflitas, perdidas. Deus veio buscar os perdidos. Deus veio buscar os pecadores. Por isso, como filhos da luz, devemos orar pelo despertamento espiritual. Não sejamos desobedientes à palavra. Despertamento espiritual, porque a vinda do Senhor está próxima, e também
é era de despertamento espiritual. Nunca devemos nos dar por satisfeitos com a nossa vida espiritual. Devemos buscar mais, devemos buscar a unção de Deus, devemos buscar os dons espirituais, devemos buscar o enchimento do Espírito, devemos buscar um derramamento de Deus, devemos buscar o Senhor para abençoar, para curar, para libertar, para socorrer. Aleluia! Porque há uma força poderosa nesta terra, o Espírito Santo de Deus, para realizar todas essas coisas. Aleluia! Este culto é culto de operações de Deus. Este culto é culto de libertação, é culto de cura. Esta é a sua noite. Se lance nas mãos do Senhor, se lancem nas mãos daquele que prometeu, para buscar, assim como um vale de ossos secos, Ele fez se erguer. Ele quer fazer na sua vida uma obra gloriosa. Ele quer te erguer, Ele quer te levantar, Ele quer lhe dar vida. Jesus Cristo diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio dar vida abundante como promessa de Deus. Este é o bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Finalizando, meus amados, no início desse capítulo, portanto, somos convidados a seguir a Deus como filhos amados, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Sim, queridos, há uma grande diferença daqueles que são da luz e daqueles que são das trevas. A luz e as trevas indicam, respectivamente, santidade e pecaminosidade. Olha, é uma grande realidade. São figuras usadas para mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então aí, a luz e as trevas indicam, respectivamente, santidade e pecaminosidade. Sim, queridos, o Senhor Jesus, Ele falou desta grande realidade aos seus discípulos sobre a conduta dos seus servos, principalmente quando verem que se aproxima aquele grande dia. Em Mateus 24, 45, 51. Abra a Bíblia e vamos conferir. Mateus 24, versículo 41, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor envie, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus usou a figura do comportamento de um servo que servo de alguém no mundo. Fala do servo desta vida, do camarada que tem o ofício de servo, a missão de servo, que o dono da casa não está, e então aí começa a aprontar. Jesus disse: não sejais semelhantes a eles.
é advertência. Não sejais semelhantes àqueles que não têm esperança. Então a palavra de Efésios capítulo 5 diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Devemos remir o tempo, diz a palavra de Deus, porque os dias são maus. Devemos remir o tempo, então abreviar o tempo, recuperar o tempo perdido. Queridos, me faz lembrar esse momento de Jonas. Jonas, quando estava fugindo e sem querer andar com Deus, sem querer obedecer a Deus, então aí ele enfrentou a grande tempestade. Enquanto todos no navio, na embarcação, estavam jogando sorte, buscando sair da grande tempestade, Jonas estava num porão dormindo. E chegou alguns para ele: que tem dormente? É exatamente isso. Desperta tu que dormes. Dormente, está no sono da inércia, está sendo negligente. Este momento é o momento do pastor, é o momento das ovelhas, em todo o mundo buscar um despertamento espiritual, porque todos nós devemos estar preparados para a chegada do dono da casa, do Senhor. Que tens dormente, queridos, desperta tu que dormes, saia da dormência espiritual, saia do estado de inércia. É hora de levantarmos-nos, é hora de buscarmos a Deus, é hora de buscarmos um avivamento, porque os dias são maus. Diz mais a palavra de Deus: para que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Não sejais imitadores dos servos maus e negligentes. Não sejais imitadores. Hoje me lembrei de um jovem que no começo da fé, ele era muito dedicado, ele era zeloso, mas aos poucos começou a fazer amizades com crentes que vivem uma vida sem compromisso, e ele começou a se misturar com outros jovens de outros lugares, sem dar importância, e começou a se tornar rebelde, se rebelar contra o pastor, começou a se rebelar contra a igreja, e para ele tudo estava errado, e hoje ele está no mundo, abandonou a família, largou a família, constituiu uma nova família, está vivendo uma vida completamente afastada de Deus, porque ele não buscou o despertamento espiritual. Ele simplesmente se misturou. E a palavra de Deus diz que não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Se misturar com as obras infrutuosas das trevas e condená-las é a nossa conduta como filhos amados. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ninguém comece a viver uma vida semelhante os servos infiéis, aqueles que serão julgados e condenados. E diz a palavra de Deus: mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Há necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. A igreja é um instrumento vivo nas mãos de Deus, e para a igreja poder cumprir sua missão, ela tem que buscar o enchimento do Espírito, para receber os dons espirituais, para receber o poder do Espírito Santo, para socorrer os aflitos, para abençoar os irmãos. Esta noite queremos orar por aqueles que estão acabados,
por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram alcançados por algum mal. Se lancem nas mãos de Deus, lembrando que Ele cumpriu a promessa. Ele mesmo é o pastor das ovelhas. Ele veio para cuidar de todos que estão carentes. Sim, queridos, é a promessa de Deus. Esta noite, se lance nas mãos do Senhor e que Deus traga um despertamento espiritual. Traga um despertamento espiritual sobre minha vida, sobre a vida da igreja, sobre aqueles irmãos que estão ouvindo esta palavra. Deus levante a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a vida daqueles que seguem a Deus, daqueles que são chamados para serem imitadores como filhos amados, buscarem a virtude do Espírito Santo, para poderem então servir ao Senhor, servirem ao Senhor. Vamos abençoar nesta noite os nossos irmãos aflitos. Quero dizer a uma irmã que hoje se sentiu culpada de algo terrível que aconteceu na sua família. Minha irmã, olha, tire esse pensamento de você. Você não é culpada de coisa alguma. Você é uma pessoa fiel a Deus. Você é uma pessoa cuidadosa. Você não fez nada para que acontecesse nenhum mal na sua casa. Levante a sua cabeça. Lute com Deus. Tome posse nessa noite dessa palavra. Lembre-se que Deus é o pastor glorioso que veio buscar, ajudar, socorrer, sentir a sua dor. Ele está, portanto, mais perto de nós do que possamos imaginar. Jesus Cristo, portanto, foi enviado por Ele para ser o pastor por excelência daqueles que são seus seguidores. Nesta noite, seja vitoriosa e busque a Deus nesta hora o refúgio. E que Deus abençoe a sua casa, visite a sua família. Estaremos batalhando com você para que a sua família seja abençoada, vitoriosa. Deus levante hoje todos que estão ouvindo essa palavra de Deus para estarem em prontidão como servos fiéis. O verdadeiro servo que vai ser arrebatado é aquele que está trajado com as vestes serviçais, é aquele que não falha, é aquele que não se ausenta e busca ter uma vida conforme a luz. Somos filhos da luz, e então aí essa é a vida que o Espírito Santo quer conceder a você. Deus, nesta noite, inicie em nossas vidas um reavivamento espiritual. Deus inicie um reavivamento na Igreja Batista Monte das Oliveiras, nas suas ramificações. Que Deus, nesta hora, contemple o meu coração, que Ele seja glorificado em todas as coisas. Aleluia! Quero convidar a missionária Yara para nos conduzir em batalhas de oração. Amém, 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 meu irmão. Vamos ajudar uns aos outros, vamos dar testemunho. Você que já passou por uma aflição muito grande, você que foi socorrido, socorrida, ajude os seus irmãos que estão também na mesma luta, e que Deus conceda vitória à sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Um abração, Deus abençoe, aleluia. Graças a Deus. Diante da palavra que ouvimos, a primeira coisa que temos que fazer diante do nosso Deus nessa hora é nos colocarmos diante dele em confissão. Eu convido você que está participando a se colocar no altar de Deus nessa hora e a dizer a Deus aquilo que só você e Ele sabe, a dizer a Deus que você quer melhorar, que
que você quer viver segundo a vontade de Deus, que você quer viver segundo todo o propósito de Deus, e que temos falhado, temos negligenciado. Vamos orar diante de Deus, confessando a Ele, primeiramente. Amém? Pai, nos colocamos diante do Teu altar em confissão, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, porque, Senhor, não temos vivido segundo a vida que o Senhor tem proposto para nós. Pai, o Senhor tem coisas extraordinárias, maravilhosas, obras grandiosas para realizar através de nossas vidas, através da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, e nós temos estado algumas vezes acomodados, por vezes o nosso coração tem estado, Senhor, ó Deus, indiferente, ou às vezes, Senhor, não tem estado, Senhor, aquecido, fervoroso, em chamas para Deus, como o Senhor deseja. Por isso pedimos perdão, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa as nossas fragilidades, ó Deus, e nesta noite, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor, quando confessamos, o Senhor perdoa. Pedimos que o Senhor venha trazer um despertamento, começando em mim, Senhor, sobre toda a Tua igreja, Pai. Um despertamento espiritual, um avivamento no meu coração, um avivamento em mim, na minha vida, Senhor. Que comece em mim hoje um avivamento. Que meu coração hoje seja aquecido. Meu coração nesta noite, de cada um, a partir de mim, cada irmão, Senhor, receba, Senhor, de Ti, ó Deus, o fervor, o ardor, o amor, a paixão pela Tua obra, ó Deus, pelas vidas que precisam ser alcançadas, pela igreja, pelo mundo perdido. Pai, realiza essa obra em nossos corações, porque essa é obra Tua, Pai. Nós abrimos o coração, oramos para que o Senhor realize essa obra em nós, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos levante, nos desperte, que sejamos sal e luz aonde quer que estejamos e onde quer que o Senhor nos envie. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Agora que nós colocamos diante de Deus fizemos a nossa confissão, então nós vamos orar nesta hora, pedindo uma intervenção divina. Vamos orar por uma intervenção divina, queridos, sobre o mundo, sobre a terra, sobre essa situação que nós estamos vivendo no mundo, essa pandemia, esse distanciamento social, isso que tem causado tantos males para milhões de pessoas. Vamos orar para que Deus venha intervir com seu braço forte, porque Deus quer abençoar a terra. Deus tem compaixão dos que sofrem. Deus tem compaixão de nós, porque Ele é compassivo. Oremos pela intervenção do Senhor nesta hora. Pai, nós oramos nesta hora, meu Deus, para que o Senhor erga teu braço forte. Ó Deus, a tua mão poderosa. Ó Deus, se estenda sobre toda a terra. Ó Deus, para fazer cessar este mal. Senhor, faz cessar. Abrevia, Senhor, e faz cessar este mal, este vírus, a ação do coronavírus. Ó Senhor, que tem, ó Deus, acometido de doença Covid-19 a milhões de pessoas. Ó Deus, no mundo, aqui em nossa nação, próximo de nós, em nossas famílias. Senhor, oramos para que o Senhor faça cessar este mal, esta pandemia. Nós declaramos e reconhecemos que o Senhor Tu és Senhor sobre o coronavírus. Tu és Senhor sobre toda enfermidade, sobre todo vírus, bactéria, doença, seja o que for. Tu és Senhor, porque Tu és o Criador, Pai. Por isso nós oramos para que o Senhor venha intervir e fazer cessar este mal. A igreja do Senhor se coloca diante de Ti como reino de sacerdotes. Intercedemos em favor do mundo. Intercedemos em favor dos que sofrem enfermos, Pai. Intercedemos para que o Senhor, meu Deus, traga o alívio, traga o socorro bem presente na hora da angústia.
Deus Oh, dos céus, o Senhor é Senhor. Deus em cima no céu Nos e embaixo ajude, na terra. Senhor. Faz cessar essa peste, porque o nome Senhor de é Deus Jesus. sobre todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, vamos orar pelos doentes que estão em nosso meio. Temos irmãos que estão adoentados e vamos orar por eles. Então, vamos dizer que Deus é Senhor sobre toda doença, toda enfermidade, que Jesus Cristo levou sobre si toda enfermidade. E, portanto, como igreja de Deus, vamos repreender a doença, a enfermidade sobre a vida de nossos irmãos que estão acometidos de doenças, não apenas do Covid-19, mas também da Covid-19, mas de outros males também que têm vindo sobre nós. Então, oremos nesta hora. Você que está enfermo, aonde você estiver, exerça sua fé. Coloque sua fé em Deus, no caráter de Deus, na palavra de Deus. Deus é vivo e é poderoso. Você que conhece, você irmão que sabe, que conhece o irmão que está enfermo, apresente agora ele em oração também. Vamos ser sacerdotes nessa hora, o sacerdócio de cura. Vamos exercer o sacerdócio de cura nesta hora, em nome de Jesus. Deus dos céus, Deus Jeová Rafa, o Senhor que sara, Tu és Senhor sobre toda doença, sobre toda enfermidade, sobre todo mal. Tu és o Senhor da vida, o Senhor tem a chave da morte e do inferno. Jesus, Tu és aquele que vive para sempre, esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Nós colocamos diante de Ti nesta hora, cada irmão, ó Deus, cada parente, cada amigo, cada familiar do Teu povo, ó Deus, que estão agora sendo trazidos a Ti em oração, Pai. Colocamos suas vidas diante de Ti. Oramos para que no nome de Jesus, eles agora recebam a visitação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor visite, Senhor, o corpo, a alma, o espírito de Teus filhos. Ó Deus, oramos para que o Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, nesta hora, uma obra de cura. Em nome de Jesus, repreendemos enfermidade, repreendemos espírito de morte, espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, nós ordenamos, repreendemos, que em nome de Jesus saia, bata em retirada. Oramos para que eles sejam livres, todo doente, todo enfermo fique livre da sua enfermidade, livre de todo mal, no poder do nome de Jesus. Pai, restabelece a saúde e a cura dos nossos irmãos, amigos, parentes, familiares. Restabelece a cura, exalte o nome de Jesus, o Senhor que sara. Jesus Cristo, aquele que cura, que faz com que toda enfermidade seja repreendida, porque Ele levou sobre si nossas enfermidades. Te louvamos, ó Deus, e a Rafa, pela cura, pela bênção, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Nós cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu quero convidar você. Eu quero ver os minutos, quanto tempo nós temos ainda. Por favor, você que está aí, me informe aí quantos minutos ainda temos aqui nesse primeiro momento dessa live. E eu quero convidar você nessa hora a orar pelas famílias. Nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, de distanciamento, mas sabemos, eu quero dizer para você, para sua casa, para sua família, para minha família, que Deus não se afastou de nós. Aleluia. Deus está presente. Ele está em nós, Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel. Então, o Senhor está conosco. Ele não se afastou de nós. Então, vamos orar para que a presença de Deus seja experimentada na vida de nossas famílias, em nossas casas. Vamos orar para que haja reconciliação, paz, amor, alegria, que o Senhor repreenda o espírito de discórdia, de contenda, todo desentendimento. O Senhor repreenda e o Senhor traga paz. Vamos orar. 11 minutos. Obrigada, Cindy. Você sempre aí atenta. Vamos orar então pelas famílias.
Deus. Aleluia. Tu és o Deus que criou a Oh, família. Espírito Tu és o Santo Deus de que tem um Deus. projeto, um plano, um A propósito nossa lindo oração nas famílias. a O Senhor favor Deus quer da realizar uma família do grande teu obra nas povo. famílias, convertendo o Ó coração Deus, dos dos pais aos nossos filhos irmãos e dos filhos aos e dos pais, nossos para que cesse toda familiares. maldição, A Senhor. nossa Senhor, nós oração oramos em nome de para que Jesus, sejam para que esta obra que está no alcançados coração pela do Senhor, bênção que foi prometida. profetizada, ó Senhor, a Abraão, restauração das famílias. em ti Oremos serão para que ela benditas aconteça, todas que as ela famílias possamos da terra. experimentar em Sim, nossas Deus da casas, nos glória. lares, nas famílias Estende a tua do teu mão povo, gloriosa. Senhor. Possamos Ó ver o Deus, te agir do abençoe. Senhor, trazendo restauração, Liberta, salva, quebrantando os cura. corações, Ó derrubando Deus, o muro da resplandece inimizade, a sobre parede eles. da separação. A luz do teu Ó Deus, rosto. oramos para que a discórdia, Em nome de ó Deus, Jesus. o ressentimento, Aleluia. a amargura, a Aleluia. ira, Senhor, todo o desentendimento, o Senhor faça cessar, o Senhor repreenda, Em e nome o de Senhor Jesus. plante nos corações, Para a glória Senhor, de Deus. o espírito Santo, de paz, de santo, pacificação, santo. de É o Senhor, reconciliação. nosso Deus. Tu és o Deus da restauração. Deus seja Restaura os louvado. laços familiares Haja entre poder, os pais e os o filhos, sangue e os filhos derramado aos na pais. cruz do Que haja Calvário. perdão, que Haja haja liberação poder, de perdão. haja poder Ó Deus, que manifestado. todas as memórias Ó do Senhor, passado sangue que foi sejam derramado curadas, na cruz que do as feridas Calvário. sejam saradas. Opere, O Senhor sare os corações poderosamente. feridos entre os pais e os Nome de filhos, Jesus. entre os esposos, Ó os Deus maridos e as poderoso, mulheres, para a entre glória irmãos. do nosso Senhor, que haja Deus. paz em nossas casas, Aleluia. que haja paz em nossas Aleluia. famílias, pelo nome de Jesus, que é o Amém. príncipe da paz, que Jesus Amém. Cristo se há entre nós, Senhor, e nós sabemos que há Deus poderoso. famílias que estão passando momentos de turbulência, ó Deus, que estão passando provações, conflitos interpessoais. Ah, Ó Jesus. Deus, oramos para que o príncipe Seja da paz, quebrado. Jesus Cristo, Ó Deus. estabeleça a bandeira Todo da mal paz, Senhor, e seja repreenda espíritos fortalecida, malignos de aliança discórdia. Ó Deus, seja de concedida, inimizade, a também paz, toda a obra da harmonia, carne. Ó que Deus, o seja Senhor Deus também, ó Deus, restabeleça destruída. cada lar, Senhor, que reine em a nome graça, de a Jesus. graça sobre as nossas Aleluia. famílias, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus reine em nossas casas. Para Que haja um despertamento graça espiritual, abundante um em nossas avivamento. famílias, Aleluia. queridos. Vamos orar por um avivamento começando em nós, mas um avivamento que se estenda, que se venha se expandir na igreja de Não Deus. vos embriagueis com vinho. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Amém. Deus. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Aleluia. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, oramos nesta Deus, hora por um Pai, avivamento. Filho, Um avivamento, Senhor, Espírito, que venha do Senhor. Ó Senhor, Ó Deus, um nosso avivamento que Deus, seja derramado do para céu, que teu Espírito iremos abundantemente nós, sobre a tua igreja, ó Senhor, Senhor, sobre o teu povo, nosso Senhor. Deus, Visita o teu reconhecemos, povo, ó como o Senhor fez Deus, nos dias que passados, precisamos nos dias contemplar antigos. as tuas O Senhor é o maravilhas que mesmo operaste Deus. Estamos nos em antigos oração tempos, conjunta, Senhor, o despertamento orando em espiritual, comunhão, em o unidade, avivamento orando pelo de avivamento, Deus. para que nossas Ó vidas Senhor, venham se encher da a presença e da glória de manifestação do Deus. Espírito Que tua glória, tua Santo santidade, de Deus. ó Deus, seja Ó sobre nós, Senhor seja da vista glória. em nós, na Nome tua de igreja, no teu Jesus. povo. Ó Deus, a glória do Senhor, Senhor haja resplandeça o sobre o teu povo, no coração Senhor. do teu Possamos povo. viver o avivamento Ó na Senhor, nossa geração, faz Senhor. cair Que não por passe de terra nós, que toda não passe da oposição. nossa geração. Ó Faz cair Senhor, por esta terra obra toda de obra, despertamento, ó Deus, de avivamento infrutífera. da igreja, Em nome de Senhor. Jesus. Nós clamamos Opere pelo avivamento, maravilhas para que o Senhor derrame dos para a céus glória de chuvas Deus. abundantes, Aleluia. chuvas abundantes, Pai, sobre os nossos corações, sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando nós oramos por avivamento, nós temos que orar por colheita, uma grande colheita, porque o avivamento em toda a história, em todos os lugares, ele traz isso, ele traz grande colheita de almas, começando em nossa casa,
começando na nossa cidade, mas se espalha. Então oremos por uma grande colheita e oremos também por uma colheita mundial, porque Deus está atraindo os pecadores a Ele, Deus está atraindo as pessoas para Ele. Toda esta pandemia, este mal que sobreveio, Deus vai transformar este mal em bênção e Deus vai fazer com que as pessoas se voltem para Ele. Deixem de olhar para si mesmas apenas e olhem na direção de Cristo. Deus quer que todos se voltem para Cristo. Então oremos por uma grande colheita. Pai, nós clamamos por uma grande colheita de almas, Senhor. Oramos porque, Deus, o Teu Espírito, que Ele sobre toda a terra, Senhor, nos quatro cantos da terra, despertando os corações, Senhor. Ó Deus, convertendo os corações, convencendo os homens do pecado, da justiça, do juízo, agindo, ó Deus, opera esta obra em toda a terra e também aqui em nosso meio, em nossas casas, em nossa família, que possamos ver conversões, filhos, maridos, esposas, familiares, ó Deus, sendo convertidos pelo Teu Espírito Santo, sendo quebrantados nos seus corações, se arrependendo, ó Deus, e se voltando para Ti, ó Deus. Deus, que possamos ter uma grande colheita na Igreja Batista Monte das Oliveiras, uma grande colheita sobre o nosso Brasil e sobre a terra, ó Senhor, que muitos venham ser trazidos para o Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus. Quantos minutos, Cindy? Amém. Vamos orar para que Deus faça de mim, de você, uma testemunha fiel, uma testemunha eficaz. Que eu e você, nós, cada crente, seja apaixonado e totalmente comprometido com a grande comissão. Amém? Por favor, Cindy, depois me diz aí quantos minutos ainda temos. Ore por você, para que você tenha paixão pelo mundo perdido, paixão pela grande comissão, paixão por fazer discípulos. Amém? Esteja comprometido com esta obra. Pai, está aqui diante de nós, de Ti, os nossos Deus corações. poderoso. Pai, oremos, meu Deus, em nossas para que o Senhor vidas. venha operar em nosso Não coração. nos dê, De modo, ó Pai, que o Deus, nosso coração esteja comprometido. tréguas. Esteja completamente, Faz-nos Senhor, viver a envolvido plenitude com a nossa missão, das com a grande missões. comissão que recebemos do Senhor Jesus, meu de fazer Deus, discípulos de todas haja as um nações, ardor começando no em nosso Jerusalém, coração, começando no aqueles que estão Calvário. perto de nós, Haja aqueles que em nosso estão ao coração nosso redor, a compaixão aqueles de que estão, Deus. ó Deus, que fazem Que o parte, Senhor da ó Deus, glória de nosso levante rol, de nossas a geração amizades, eleita. mas também, Pai, que o Senhor nos Abençoe use em também nome de para alcançar e Jesus, fazer para a discípulos, glória Senhor, ó de Deus, Jesus. intercedendo, Em nome de contribuindo, Jesus. e aqueles que são chamados, que sejam levantados por Deus para fazer esta obra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. 3 minutos. O pastor está me dando aqui. Que palavra? Você quer ler, Fiz pastor? parte, fiz O parte. pastor vai fazer a leitura aqui da palavra. Aleluia. Oh, queridos, eu quero ler aqui uma passagem maravilhosa que faz parte da pregação desta noite. Jesus disse: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais achados por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, queridos, Jesus advertiu o embaraço desta vida, que é muito comum. Somos tendenciosos a estarmos apegados com esta vida corriqueira. Então, muitas coisas estão tomando lugar nas nossas vidas. E Jesus advertiu que devemos olhar para nós mesmos, para que não aconteça que o nosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez
e dos cuidados desta vida. Amém. É verdade, Senhor. Haja um despertamento espiritual nas nossas vidas. Amém. Vamos ouvir a voz do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Queridos, estamos encerrando e queremos lembrar a todos que domingo, às 10 horas, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então, reúna a sua família, se prepare em consagração. Estaremos também consagrando a Deus no domingo.